Felizmente o problema não é novo, não é de hoje, todo mundo sabe, a região de Petrópolis fica em torno de serras e montanhas e isso recorrentemente acontece literalmente desde o tempo de Dom Pedro, mas as autoridades não fazem o seu papel e infelizmente a gente acaba vendo situações como essas. E para falar sobre essa situação de risco na cidade de Petrópolis, a gente vai conversar agora com o Geraldo Portela, que é especialista em gerenciamento de riscos e também de segurança. Muito bom dia para você, já boa tarde, na verdade, e obrigado pela sua entrevista. Boa tarde, Jairo, Marcela. Eu que agradeço a oportunidade. Esse Plano Municipal de Redução de Riscos, que foi divulgado pela Prefeitura em 2017, já apontava que cerca de 18% dos territórios da cidade de Petrópolis abrangiam áreas classificadas como de risco alto ou muito alto para deslizamentos, enchentes e também inundações. Houve uma falha aí de prevenção dessa nova tragédia na região, inclusive quem já foi para lá, realmente quando a gente chega em Petrópolis tem essa impressão, né? Vê muitas casas nas encostas. É verdade, Jairo. Sim, a região serrana do Rio de Janeiro é uma região lindíssima. É muito bom estar lá, eu vou com frequência. Mas uma das belezas dessa região é justamente aquela quantidade de montanhas. Tem o Dedo de Deus, tem todo um complexo de montanhas ali que faz a exuberância do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e as demais áreas ao redor. Porém, a cidade se expandiu. E nós assistimos aí por décadas, não só a cidade de Petrópolis, aí estamos falando de um problema maior, um problema sistêmico no Brasil. As cidades se expandem e há uma complacência em relação às ocupações irregulares de regiões de difícil construção civil. Ou seja, são regiões onde você poderia construir uma mansão com bastante segurança, porque o custo é elevadíssimo. Mas quando uma pessoa que não tem condição financeira de construir com esse custo elevado, procura essa região porque ela está ociosa, ela acaba construindo de uma forma precária, até com aparência, né, de uma obra de construção de engenharia, mas é frágil, essa aparência é só uma aparência mesmo. Ainda tem agora, a coisa avançou de tal modo ao longo das décadas, você falou aí desde a época de Dom Pedro, é verdade. As comunidades foram chegando e as autoridades não souberam ordenar o crescimento, não só de Petrópolis, mas das cidades em geral no Brasil. E nós sabemos que o nosso acidente básico no Brasil, natural, são aquelas chuvas, tempestades tropicais típicas do verão. Então, nós conhecemos esse fenômeno. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, então a gente vê aí cada despesa que acontece no país, sem talvez um uso adequado do dinheiro, e a moradia. Como é resolvido? O que adianta nós termos usinas nucleares, aviões de caça de última geração e não conseguimos resolver o problema habitacional? E agora, com as décadas se sucedendo, nós temos que pagar a conta, porque não tem mais como a cidade responder às grandes chuvas de verão, que a gente sabe que é um fenômeno cíclico, elas vão acabar se repetindo. Então, temos uma situação muito crítica em que não só Petrópolis, mas as cidades do Brasil todo vão pagar pela gestão de décadas em décadas, e nós só vimos esses bolsões habitacionais miseráveis crescerem, serem administrados por milícias e irem se desenvolvendo, enquanto que o poder público deu uma resposta muito limitada. Melhorou um pouquinho a questão da resposta pós-evento, né? A reação, até pela experiência de tantas tragédias, mas é muito pouco diante do que o Brasil, com sua expertise tecnológica, sua engenharia, sua composição econômica dentro do cenário mundial, pode fazer para dar habitação ao seu povo. Gerardo, mas o problema é que o pós-evento, muitas vidas já se perderam, né? Então, aí não adianta tanto. Agora, a gente sabe que a quantidade de chuva que atingiu a região ali, em poucas horas, em 6 horas, foi a quantidade prevista para o mês inteiro. Então, foi uma chuva bastante forte. A gente não pode acreditar só a chuva, como você bem destacou aí, o problema que aconteceu na cidade, essa tragédia, a quantidade de mortes e deslizamentos. Agora, neste momento em que tem muita chuva ainda prevista para atingir ali a região, o risco é grande.
Como que está a situação das pessoas que estão lá nesse momento? Elas têm que deixar as casas, têm que sair de áreas de encosta ou mesmo até da área ali que fica mais embaixo, que seria tipo um vale, né, a cidade de Petrópolis, porque tem o risco também de enchente por lá. É verdade, Marcela, são muitos vales, montes, tudo agrupado e a cidade querendo crescer. O poder público subestima esse crescimento desordenado e vai fazendo vista grossa. Porque se você for verificar, muitos desses imóveis não possuem sequer o habite, então são construções totalmente irregulares e não tiveram acompanhamento de engenheiro, nenhum projeto, às vezes nenhum projeto sequer. O momento agora é muito crítico, por quê? Porque a chuva foi muito, muito, muito forte, realmente ultrapassou 250 milímetros, em torno de, alguns dizem 4, 6 horas, os dados são um pouco divergentes. Mas o fato é que não importa, é muita chuva. Então, isso estragou o terreno, destruiu toda a infraestrutura da cidade e é uma situação acima da capacidade de resposta possível. A gente sabe que esses fenômenos eles envolvem muita energia, furacão, vulcão, terremoto e grandes chuvas tropicais envolvem muita energia. Então, a gente sabe que vai trazer um impacto para as nossas cidades. Porém, não precisa ser uma tragédia como essa que nós estamos vendo. Isso é fruto de décadas de crescimento desordenado. Num momento como esse, a resposta é realmente muito precária. A gente fica sensibilizado até, mesmo sendo profissionais, a gente tem que lidar com essa dificuldade, mas a gente percebe que não existe estrutura de resposta. E o que está sendo feito é aquilo que é possível. E se vier mais chuva, a situação vai ficar muito grave. Recomendamos a saída o máximo possível de pessoas de Petrópolis. Nós conversamos com o Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de riscos e de segurança. Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço.